Reis chegou ao final da sua segunda temporada e agora é hora da gente fazer um balanço geral dessa leva de episódios. O que foi bom, o que foi ruim, o que não prestou e o que se salvou nessa temporada. Independente de você ter gostado ou não dessa segunda temporada de Reis, fica nesse vídeo, veja se as minhas opiniões vão bater com as suas e depois deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou de Reis, a Ingratidão, a segunda temporada da série bíblica da Record. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que falar o que mais salta aos olhos, que a gente vê bastante eles falando que é uma série bíblica, teve bastante polêmica sobre isso lá na primeira temporada, mas eu até falei no vídeo de crítica da primeira temporada, pra mim aquela temporada é sim uma série, principalmente a sua primeira metade. Só que quando a gente chega aqui nos novos episódios, somente o primeiro tem uma estrutura e um ritmo de série de fato. Quando a gente vai por todos os outros 30 episódios, são 31 no total, todos os outros episódios é um ritmo de novela. Essa é a temporada do Saul, a história de como Saul, de um camponês, um simples camponês, até o primeiro rei de Israel, da nação de Israel. E todo esse desenrolar aqui, essa história aí de Israel contra os amonitas, os filisteus permeando ali pelos lados, tudo isso foi mostrado num ritmo verdadeiramente de novela. Eu até comentei em algum lugar que, por exemplo, a coroação do rei Saul, desde que ele é escolhido, é ungido, a questão de como ele resolve isso com Samuel, como isso se desenrola com a sua família, até ele ser coroado, é algo que leva 10 episódios praticamente, quase isso. E isso num ritmo relativamente arrastado. Talvez para uma novela combinaria, mas já que aqui é uma série, então teria que responder por uma série. Eles falam por aí, o ritmo não sei o que de série, não é. Segunda temporada de Reis, ritmo totalmente novela, e eu achei que principalmente esse miolo aí da história de Saul ficou um pouco arrastado. Por outro lado, ainda falando dessa história do Saul se tornar rei, eu acho que isso aqui foi um ponto muito alto do roteiro da Rafaela Castro, novamente à mesma altura da primeira temporada. A gente é apresentado a essa família mais ou menos no segundo, terceiro episódio, apresentado a essa família, que é uma família absolutamente comum, é até afastada da cidade, eles moram num campo, é uma família grande. A gente acompanha com muita naturalidade como eles se transformam, como essa família vai de uma família comum, grande, tem seus problemas, mas tem ali muita união também, como essa história do reinado chega naquela família como um meteoro, e como aquela família se transforma. E todo esse desenvolvimento, esse arco, que aqui não é um arco narrativo apenas de um personagem, mas de toda uma família, mesclando vários arcos juntos, né? Isso daí foi fantástico. Como a família reage àquilo. Primeiro, jamais alguém da família vai ser um rei. Depois, como assim o nosso, não patriarca, mas quase o chefe de família, Saul, a Ainoã, que é uma mulher absolutamente comum do campo, e de repente ela se vê, nossa, eu vou ser uma rainha, os filhos, nós vamos ser príncipes, princesas, né? Será que nós vamos ser ricos, palácio? E também seria muito fácil pra trama depois dar um salto no tempo, e depois eles já estão numa casa com muito mais posses e não sei o que, mas não, isso tudo é mostrado aos poucos, né? Eles ainda estão em tendas, vamos voltar pra casa, a vida continua, beleza, eu sou rei, nós somos a família real, mas acabou de acontecer, a vida continua, e isso vai entrando aos poucos, vai vindo uma tenda ali especial pro rei, vai vindo, o exército vai aumentar, a cobrança de impostos vai possibilitar que eles adquirem mais armas, pessoas vão se reunir, acampamento, então tudo isso foi mostrado de forma orgânica, e se tratando de uma série sobre a monarquia de Israel, o início, o desenvolvimento, o estabelecimento, e isso foi mostrado com muito cuidado, principalmente do texto no roteiro, mas também de toda a direção e tudo mais. Por falar nessa família, a gente tem aí pontos notáveis, como por exemplo a Ainoã, vivida pela Francisca Queiroz, que está excelente, ela tá muito boa atriz nessa série, transmite com muita competência essa mulher, essa esposa, mãe, que é comum ali na classe social de Israel, mas tenta encontrar seu lugar como esposa do homem mais importante da nação, que até então era apenas seu marido, chefe de família, as suas inseguranças diante dessa nova vida, e até um toque de humor ali muito bem colocado. A Francisca tá de parabéns, assim como também o Dudu Pelizari, que é o Abner. Nossa, esse aqui é de longe o personagem mais bem desenvolvido pelo roteiro, com a atuação, casou muito bem, porque ele é muito bem escrito, e a atuação dele também casou isso de uma forma
perfeita. Por mim, pode colocar o Dudu, ele já foi o Abiel na primeira temporada, pode colocar ele em outras temporadas futuras. E fico muito contente que a gente ainda vai ver muito de Abner aí nas próximas temporadas. Se na primeira temporada os grandes vilões foram os filisteus, eles continuam aqui, mas agora os vilões da vez são os amonitas. Os amonitas não têm o poderio militar dos filisteus, eles também vivem em tendas, mas eles podem representar aí até um perigo maior, uma vez que eles estão aliados com a Kaila, né? O Naas, é o chefe deles, o rei deles, está aliado com a Kaila, que é a grande vilã dessa temporada. Ela tem um plano, e aí entra toda a história da Kaila, personagem polêmica, muita gente não gostou. Acontece que o plano, se você for ver, o plano da Kaila, ele vem tudo por conta de um sentimento de vingança. No passado, a mãe dela, se envolvendo ali com feitiçarias e tudo mais, acabou sendo morta por conta da lei. Era a lei, ela foi morta, foi separada da filha, então a origem da vilã é muito legal. A gente tem aí uma vilã que origina de um sentimento, isso é muito humano. Mas se você parar pra pensar, o plano dela é muito mirabolante, envolve uma série de coisas em cadeia que talvez se uma coisa não dá certo ali, todo o plano desaba. Como acontece de fato, mas isso acontece só no final. É uma série de coisas que deu muito certo, mas esse plano podia desabar a qualquer momento e ela tava arriscando muito. E eu acho que o grande problema, além disso, na questão da vilã da Kaila, é que acaba que ela não tem muitas ações de fato concretas pra fazer. Ela fez seu plano, dá ali algumas ordens, mas o que a gente vê ela fazendo na maior parte do tempo é seduzindo as pessoas de acordo com a sua necessidade naquele momento e tendo seus conflitos familiares ali com seu pai e o seu irmão. O problema não é a atriz, mas a personagem. Acho que foi vilã demais pra poucas ações. Inclusive, esse início do plano dela envolvendo os filhos de Samuel, que acontece lá no primeiro episódio, não faz sentido. Se você for parar pra pensar, não faz. Por quê? A gente, quando é apresentado a ela, a gente, na verdade, tá sendo apresentado primeiro ao Joiada, que supostamente seria o marido dela, um homem rico, a Kaila seria sua esposa, e aí é dito pra gente que o Joiada e o Irã estão há anos disputando, brigando por um poço, que um fala que é da sua família, o outro fala que é da família sua, né? Como isso é possível se daqui a pouco, mais tarde, no episódio seguinte, a gente descobre que o Joiada não é marido dela, o Joiada não tem nada, não é um homem rico, é apenas alguém que foi contratado para esse golpe. Como que o Irã podia afirmar que estava em luta com o Joiada há anos? Um furo gigantesco. E por falar no Joiada, lembrando que esse vídeo tem spoilers, tá? Revelações aqui do que acontece, caso você não tenha assistido ainda. O Joiada, ele vem mais tarde, ao final da temporada, fica muito claro que ele é o irmão da mãe da Rava, a Dalia, e esses dois, esse casal de irmãos que estão separados atualmente, eles têm toda uma história que é desenvolvida pela temporada, é muito legal, até a gente ficar claro, não é explícito, mas é muito claro que os dois são irmãos, são aqueles dois filhos do Mikael e da Samila. E aí entra um outro grande problema do texto da Rafaela Castro, que é essa, eu acho que é uma ideia equivocada de série, de estrutura de série, porque é o seguinte, na primeira temporada a gente teve um vislumbre disso, mas aqui na segunda parece que fica claro, ela quer levar assuntos, temas, tramas de uma temporada para outra, mas não consegue resolver, não consegue desenvolver isso. Ficou ali no início da segunda temporada esse mistério dos filhos da Summer e do Mikael, o que aconteceu com eles, a gente viu eles indo para uma mulher, né? E isso não se resolve, a gente vai vendo pistas aqui e não dá em nada. Não dá no encontro entre os irmãos, não dá em nada, a gente fica sem base, sem chão, sem fim. E quando eu digo fim, não é necessariamente a conclusão, mas é um arco que se fecha, e aqui a coisa parece que fica solta. Da mesma forma, o Lucier. A gente passou uma temporada inteira aqui esperando que Lucier descubra a verdade sobre quem mandou matar sua esposa e seu filho, que na verdade foi sua própria família. Ele continua 50 anos depois acreditando que é tudo culpa dos israelitas. E quando a coisa aqui vai tomar um rumo ali no final da temporada, é de uma forma jogada, do nada a Kaila aparece com um pergaminho, disse que o sobrinho dele, o primo dela, sabe desse segredo, mas a gente nem vê essa cena acontecer entre os dois, a conversa entre os dois. Não vemos como ela pegou esse pergaminho, se roubou dele, se pegou escondido, se ele deu pra ela, se aquilo tudo é verdade. De repente ela tá com o pergaminho, apresenta pra ele, e ele, meu Deus do céu, olha o pergaminho, quase tem um treco, e aí você vai entender depois que no pergaminho tá escrito apenas Lavínia e Belá. Tudo bem que isso indica que, então, existe algo por trás, mas a ponto dele quase ter um treco naquele momento, eu pensei, putz, tá tudo escrito ali, né? Que aconteceu detalhe por detalhe,
E não está. Como que a temporada acaba em relação ao Lucier? Ele joga um verde ali pro sobrinho dele, o Lamar, porque o Lamar é o que sabe, né? Disse pra Kyla que sabe do segredo. E ele joga um verde, fala pro menino investigar sabendo que ele já sabe, vai pra um outro lugar na Filístia ver o neto dele, e é isso. Eu acho que a Rafaela Castro tem uma dificuldade enorme de desenvolver tramas aí, que deixam ganchos de uma temporada pra outra. Você pode deixar ganchos, não tem problema você não concluir a história, mas você precisa desenvolver, a coisa precisa sair de um lugar e ir pro outro. Da mesma forma que a gente tem talvez um excesso de personagens fictícios e tramas fictícias que se sobressaem sobre as tramas principais, não tanto quanto na reta final da primeira temporada, onde tudo o que estava acontecendo de mais importante era totalmente fictício, como a trama ali do Malquias e da Lavínia. Aqui a gente tem essa Kyla que, se ela tivesse aí mais ações e que reverberassem nas outras tramas e tudo mais, ela poderia ser uma personagem ainda melhor. Eu acho que a Rafaela e sua equipe ainda tá com um problema de encontrar o tom certo ali de série nesse cenário todo aí de novela. Nessa cápsula aí dos vilões, a gente tem a Laísa, que é a serva da Kyla, e ela é uma feiticeira, e ela protagoniza momentos aí interessantes. Há um momento em que ela faz ali uma visão pro Naas, através de um ritual de magia negra, e aí ele vê na batalha como é o desejo dele, né, matando todo mundo. Isso daí levou um capítulo quase inteiro. É interessante, e eu gostei porque quando aquela batalha de fato vai acontecendo, você vai vendo que tem coisas que se repetem, então isso eleva a atenção do espectador. Poxa, então quer dizer que a coisa tá indo conforme a visão que ela deu ali pra ele. Mas você vai vendo que aos poucos as coisas vão mudando, que as coisas não vão acontecendo conforme ela queira, conforme o poder ali contrário quer, até ocorrer a batalha de fato e Israel prevalecer. Falando em batalhas, aqui o nível das batalhas é mantido. O primeiro diretor, que foi o argentino Juan Pablo Pires, dirigiu a primeira temporada, ele saiu, talvez ele tenha até dirigido algum comecinho da segunda temporada, mas de forma oficial, o diretor dessa segunda temporada é o Leonardo Miranda, que é o irmão do diretor Edgar Miranda, que por sua vez dirigiu Gênesis aqui, só pra falar de algo mais recente. E o Léo Miranda, com a sua equipe de diretores, mantém a qualidade das batalhas, e eu diria mais, ele ainda consegue dar seu toque, a sua equipe consegue dar seu toque. Há muitos momentos que a batalha, ele usa de uma câmera que vem assim, se aproxima da pessoa, vira, às vezes naquele momento todo frenético, a câmera vem, vira praticamente de cabeça pra baixo, volta, dá um estilo muito legal, combina demais. Eu fiquei muito satisfeito com as cenas de batalhas aqui, porque Reis é uma série muito bélica, com histórias recheadas de batalhas, então isso aí tem que sair impecável. E olha, nesse quesito a gente tá muito bem servido. Eu diria também que os efeitos especiais evoluíram em relação à primeira temporada. Lá tinha momentos, cenas no deserto, que o chroma key era perfeito, excelente. Há diversos cenários, não só deserto, diversos cenários com chroma key, cidades no fundo, floresta, campo, bosque. Você olhava e falava, putz, eles nem precisaram ir para um cenário desse daí, fizeram tudo com efeitos especiais, foi maravilhoso. Mas ainda tinha momentos lá na primeira temporada, eu falei isso no vídeo de crítica da primeira, que o chroma key, aquela tela verde falsa que era preenchida com cenário, ficava muito falso, e isso principalmente nas cenas que era deserto de areia, alguma coisa assim. Quando chega aqui na segunda temporada, isso aí praticamente não existe mais, então assim, efeitos especiais subiram muito nível aqui nessa temporada. A trilha sonora se mantém quase a mesma, é muito boa, é muito eficiente, muito competente, mas a direção e a montagem realmente aí tem todo o valor, porque, por exemplo, a gente pode dar aqui alguns exemplos, quando Saul está dançando ali, já foi coroado e tudo mais, apresentado ao povo, e a narração vem dizendo que aquele foi um momento, às vezes um pequeno momento que muda tudo, e a gente sabe que a gente está, vamos dizer, no auge da história de Saul, e daqui a pouco ele vai começar a sua queda, e ela já dizendo aquilo, e a câmera em câmera lenta mostrando ele olhando as pessoas, homens, mulheres, todos aplaudindo ele, todos olhando pra ele, todos enchendo a bola dele e ele sabendo disso. Então foi uma sequência fantástica, assim como também a sequência em que anteriormente o rei é escolhido, então isso não tem na Bíblia, vê aí da criação dos autores, que foi por meio de colocar os chefes das famílias, né, das tribos, das famílias e tudo mais. Isso até tem, mas o que não tem na Bíblia, que é a criação da série, foi muito bem criativo. É a questão de alguém cego, né, vendado,
atirar uma flecha e onde caísse, isso daí indicaria que é a escolha de Deus. Isso aí também foi muito legal. Acho que a série consegue apresentar diversas sacadas como essas, que são muito inventivas e dão uma cor a mais aí na história, já que a gente tá falando de audiovisual e não apenas literatura, como é a Bíblia. Nessa temporada temos também muitos mais elementos relacionados a Davi, ao rei Davi, que já são inseridos aqui. Então temos aí 3 irmãos do Davi que já fazem parte da trama, entram aqui pro exército. Urias, que vai ser aí um grande leal a Davi, que vai perder sua esposa Batseba para Davi, vai ser traído pelo rei, também já é apresentado aqui. E o melhor amigo de Davi é Jonatas, que aqui já é mostrado com um caráter diferenciado, uma lealdade também muito grande em relação a Deus principalmente. Mas ele é inserido ali numa trama, a gente quando encontra ele, ele está recém-casado com a Maia, e aí entra por alguns capítulos aí uma trama que não tem função nenhuma, não leva a nada, não tem consequência alguma, que é o fato de que eles não conseguem consumar o casamento. A Maia ali apresenta alguma dificuldade, ele vai sendo paciente por um tempo, tem todo um desenlace até que ela resolve isso com a sua sogra, e aí por fim eles consumam o casamento. Eu entendo que isso quer passar uma mensagem sobre isso existe na sociedade, isso existe entre as pessoas, é necessário o diálogo, tem como procurar uma ajuda e resolver isso. É uma trama que combina mais com estilo de novela, mas eu acho que até em novela precisa ter alguma reverberação. Aqui da mesma forma não tem nada, daqui a pouco isso esquece, não vemos falar mais nada sobre isso, nenhuma consequência. Mas em relação a Jonatas, eu acho que só é necessário aí que ele nas próximas temporadas mude o visual, ganhe uma barba, deixe ele mais maduro, que eu acho que é assim que a maioria das pessoas enxerga o personagem, o grande amigo de Davi, por conta de tudo que ele faz, né? Ele fica entre fogo cruzado, entre Saul e Davi, tentando amenizar dos dois lados, sempre com sua lealdade, mas também com sua sensatez. Eu acho que, assim como o figurino ajuda a contar a história, caracterização de personagem também. Eu havia falado da narração, a narradora aqui ela é mostrada aí mais vezes, ela e seu filho, e a gente começa a entender um pouco mais o que tá acontecendo ali no tempo deles, né? Ainda é muito pouquinho, mas dá pra ver que o rei não se dá muito bem com seu filho, com o menino, acredito que seja filho, né? Já vai dando ali algumas pinceladas de um conflito entre o menino e o rei vigente atualmente. Então vamos aguardar aí pra ver essa revelação de quem será a narradora e seu filho. Se a gente for colocar num gráfico, geralmente as histórias elas têm um começo, vai desenvolvendo, vai subindo até ter um clímax e ali a conclusão. Aqui, em relação aos Amonitas, existe essa conclusão, mas depois existe ali, vamos dizer assim, uma caldinha ali de alguns episódios, não me lembro quanto, se uns 5 ou 6 ou um pouco mais, e já não tem mais o conflito com os Amonitas. Isso resulta num último episódio de temporada. Se a gente for comparar, então, com o último da primeira temporada, principalmente os 2 últimos ali, que foi emoção atrás de emoção, aqui não tem praticamente nada. Então aqui não tem praticamente nada. Como um último episódio de temporada, achei ele muito fraco. Ele talvez fosse um episódio corriqueiro ali de meio de temporada, de meio de semana, mas eu acho que faltou um pouquinho de emoção. Há um conflito ali de um ataque dos filisteus contra os israelitas, a gente sabe que os filisteus são os próximos inimigos porque isso tá na Bíblia, vai ter um conflito de Jonatas, de Saul, tudo isso na próxima temporada, que é a terceira, começa em julho, mas faltou esse último episódio ser mais final de temporada. Principalmente porque agora a gente vai ter um intervalo aí de praticamente 1 mês e meio que não vai passar Reis, então tinha que ser um gancho super poderoso para segurar as pessoas. Ao final de tudo, olhando para a temporada total em si, eu dou uma nota 6,5 de 10. Lembrando que a primeira temporada eu dei 7,5. Eu acho que é uma nota que traduz que, pra mim, essa temporada não é ruim, está longe de ser ruim como muita gente acha. Na minha opinião, não está ruim, mas ainda tem muito que dá pra melhorar aí de tudo isso que eu falei atrás nesse vídeo. E qual a sua nota pra segunda temporada de Reis? O que você achou? Você gostou mais da segunda ou da primeira? Diga aqui abaixo respondendo a pergunta fixada no comentário o que você acha dessa temporada. Um agradecimento às nossas apoiadoras do canal, a Fia, Naya e Nair Enes. Você também pode tornar-se um apoiador, tendo vantagens exclusivas a partir de apenas R$ 2,99 por mês. Tô deixando aqui na tela 2 vídeos para você ficar um pouquinho mais com falando de bíblicas. Eu te vejo no próximo vídeo e shalom!